Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nos últimos dias, muitas pessoas vêm se perguntando o que aconteceu com Robson Shiba logo depois que ele postou essa foto em seu Instagram, onde diz estou de volta e aparece em uma cadeira de rodas. Para vocês que não sabem pessoal, em 19 de fevereiro de 2019, Robson Shiba sofreu um acidente de moto, o qual o levou ao coma. E é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo. Iremos falar do coma e as suas repercussões em nosso organismo. Além disso, com quanto tempo é possível uma pessoa retornar do coma? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Se você tem um interesse em compreender esse assunto do ponto de vista anatômico e fisiológico, é importante que você fique até o final deste vídeo, tá bom? E para você que é novo aqui no nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações dos próximos vídeos. E para você que também ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, eu sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil. Para vocês que não conhecem, esse é Robson Shiba, foi um dos jurados do Shark Tank Brasil. Um programa onde as pessoas levam os seus empreendimentos, levam as suas empresas para serem investidas por algum desses investidores, tá bom? Algum desses empresários. Então pessoal, continuando aqui, saiu na revista Exame, tá? Que Robson Shiba, ou Shiba, sofreu um acidente de moto em São Paulo em fevereiro de 2019. E foi socorrido ao hospital e ficou muito tempo em coma, segundo as poucas informações que foram tornadas públicas desde então. Tanto que um post desse domingo, no dia 16 que eu falei para vocês, foi publicado em seu perfil no Instagram desde 19 de fevereiro de 2019. Ou seja, pessoal, no dia 16 de maio, ele fez a sua primeira postagem desde então, ou seja, desde o dia 19 de fevereiro de 2019. E foi essa postagem que eu mostrei agora há pouco para vocês. Continuando aqui na matéria, diz assim, ó, segundo reportagem do jornalista Daniel Bergamasco, do QG Brasil, citando informações da família, Shiba saiu da sua internação em março deste ano e está em casa desde então, passando por um processo de reaprendizado que inclui sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, e continua com o acompanhamento de um neurologista. Alguns jornais também afirmam que ele passou 2 anos em coma, só que aqui na revista Exame ele não traz essa informação, diz que ele passou muito tempo em coma. Então iremos tratar nesse vídeo sobre o coma, o que leva a pessoa a um coma e quanto tempo uma pessoa, ou melhor, e quanto tempo pode perdurar um coma, tá bom? Então fique até o final deste vídeo para que você possa entender esse assunto por completo. Vamos lá pessoal, para entender o coma é necessário entender um pouco do nosso cérebro, um pouco do nosso encéfalo. Como eu chamo, a nossa casa das máquinas, pois tudo que realizamos, tudo que fazemos, dependemos dele, do encéfalo. Ele controla tudo o que acontece em nosso corpo, tá bom? Se você não é da área de saúde, não se preocupa que eu vou tratar desse assunto de uma forma simples e bem clara para que você possa compreender bem, ok? Então fica aí no vídeo, não sai daí. Vamos lá pessoal. O que é o coma pessoal? O coma é quando a pessoa está com nível de consciência extremamente rebaixado, ou seja, ela não responde a nenhum estímulo externo que venha do ambiente para ela. Não responde a exatamente nada. Porém, existe atividade cerebral, pouca, mas existe. Existe também a circulação cerebral, a qual vai prover o oxigênio e os nutrientes para as células cerebrais sobreviverem. Porém, existe outra condição que as pessoas confundem bastante. Dizem que o paciente em coma está em morte cerebral. Não significa isso, pessoal. Morte cerebral é uma coisa e coma é outra. E o que é a morte cerebral? A morte cerebral, conforme vocês observam nessa imagem aqui. Vamos lá, vamos fazer uma breve comparação para que vocês possam entender rapidamente esses dois, Digamos que essa imagem da esquerda aqui, onde tem esses vasos, essas linhas aqui, pessoal, são vasos sanguíneos e artérias cerebrais, tá bom? Digamos que esses vasos aqui são do paciente em coma, ou seja, é bem visível, ou seja, tem a circulação, tem todas as funções cerebrais aqui, por exemplo.
Já na imagem da direita, vocês observam que não tem nenhuma circulação sanguínea, não aparece nenhum vaso sanguíneo, não aparece nenhuma artéria para você. Por quê? Porque não existe circulação chegando ao nível cerebral, não existe oxigênio, não existe nutrientes a nível cerebral. Ou seja, esse cérebro aqui do paciente com morte cerebral está morto, ou seja, o paciente não apresentará jamais nenhum tipo de funcionalidade para o seu corpo, ou seja, ele está totalmente morto. E ainda você pode perguntar, que é outra dúvida bastante recorrente, mas por que o paciente com morte cerebral, que você disse que está morto, ele tem o funcionamento dos pulmões e do coração? Então, pessoal, esse funcionamento da parte respiratória e da parte cardíaca é única e exclusivamente devido à ventilação mecânica, ou seja, que ele está entubado e tem um ventilador mecânico ligado. Se você retirar esse ventilador mecânico de quem está em morte cerebral, de quem está em morte encefálica, rapidamente ele para de respirar. Ou seja, vai faltar oxigênio no corpo dele e o coração também vai parar de bater. O que não ocorre no paciente em coma. Ele continua a respirar. Ele tem as suas funções fisiológicas. O cérebro continua mandando os impulsos para o seu diafragma fazer a sua ventilação, a sua movimentação de contração e relaxamento para que o paciente possa respirar, para que haja circulação sanguínea, para que o coração possa bater e o oxigênio circular em todo o organismo e os seus nutrientes, tá bom? Ou seja, o paciente em coma, ele não está morto, ele está com nível de consciência rebaixado. Já o paciente em morte cerebral, sim, esse está morto. Se você quiser compreender mais um pouco sobre a morte cerebral, no final deste vídeo eu vou deixar um card onde você vai poder clicar e você vai ter acesso a um vídeo bem mais completo sobre morte cerebral, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa diferença. O paciente em coma, ele não está em morte cerebral, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa viagem. Continuando, essa imagem aqui vocês já viram em muitos vídeos onde eu venho apresentando a parte do sistema nervoso central, a parte do nosso encéfalo. É importante vocês compreenderem, quem não conhece, compreender pelo menos essa parte aqui que chamamos de tronco encefálico. Vai ser aonde tudo vai acontecer para o nosso estado de coma, tá bom? Então o tronco encefálico ele se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo, e no final a medula espinhal. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui é o nosso cerebelo. O que é o cerebelo? O cerebelo é a parte do nosso encéfalo que é responsável pelo sistema motor e pelo nosso equilíbrio. Basicamente isso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa viagem pelo nosso encéfalo, pelo nosso cérebro e pelo nosso corpo. Aqui, pessoal, é só uma imagem para complementar a parte do nosso encéfalo, para que vocês possam compreender. Deixa eu pegar o nosso crânio. Para que vocês possam compreender. Está vendo esse espaço aqui? Aqui do nosso crânio? Então, esse espaço aqui, pessoal, ele é chamado de forame magno. Esse forame é por onde passa a questão da medula espinhal, ou seja, o nosso tronco encefálico está aqui e aqui é o restante da nossa medula espinhal, onde vai entrar nos espaços dos forames intervertebrais, ou seja, vai passar por dentro das nossas vértebras para se ramificar e se espalhar os nervos por todo o nosso corpo para que possamos realizar os movimentos que realizamos no dia a dia, tá bom? Essa parte que eu queria orientar, eu queria mostrar para vocês que vocês possam conhecer. Além disso, as nossas 7 vértebras cervicais, cada lesão que acontece nela vai danificar, vai mostrar o grau de complexidade, de infuncionalidade que aquele paciente vai apresentar. Por exemplo, as lesões que ocorrem nas vértebras cervicais são chamadas de tetraplegia, ou seja, um paciente tetraplégico é aquele que sofreu algum tipo de lesão raquimedular a nível de vértebras cervicais. Se vocês lembram, Laís Souza, a ex-atleta da seleção brasileira, ela sofreu uma lesão, uma fratura em C3, ou seja, vértebra cervical número 3. É uma lesão extremamente complexa, aonde o paciente está em risco iminente de vida. Se ela não tivesse recebido um atendimento imediato naquele momento, ela certamente iria a óbito, pois quanto mais alta essa lesão, mais chances de morte aquele paciente tem. E quanto mais alta essa lesão, ou seja, mais próximo do número 1, maiores serão as disfuncionalidades do paciente, ou seja, eles irão apresentar mais dificuldades para realizar alguma atividade. Por que eu digo isso? Você pode dizer, não, mas o tetraplégico ele não movimenta nem braço nem perna. Não, pessoal, existem tetraplégicos que dirigem.
Existem tetraplégicos que possuem a movimentação dos membros superiores. Alguns não possuem a questão da preensão palmar, tá bom? Mas eles conseguem movimentar os braços. Com isso, algumas adaptações nos seus veículos facilitam para que eles possam dirigir normalmente no dia a dia, ok? Eu só gostaria de apresentar essa imagem e fazer esse acréscimo de conhecimento para vocês. Vamos continuar aqui. Deixa eu só retirar essas imagens para limpar aqui a nossa parte, nossa área de trabalho, para que possamos dar continuidade, tá bom? Só um instante, pronto. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso sistema ativador reticular. Ele é responsável pelo sono e pela vigília. Ou seja, ele é a chave de liga e desliga do nosso cérebro, tá bom? Com isso, o coma está exatamente ligado a esse sistema ativador reticular. Por isso, é importante que vocês entendessem, logo que eu falei anteriormente, a questão do tronco encefálico. Por quê? Porque o sistema ativador reticular passa exatamente nesse tronco encefálico. Assim como você pode ver aqui agora, claramente ficou bem claro para vocês nessa imagem. O nosso tronco encefálico. E aqui, pessoal, em verde, é o sistema ativador reticular. Observe que ele passa aqui no nosso tronco encefálico, tá bom? Ele existe as vias aferentes ou a via ascendente e a via eferente ou via descendente. A via ascendente é a que leva as informações do nosso corpo. Por exemplo, se você tocar em uma superfície quente, rapidamente você não tira a mão? Então, via ascendente levou essa informação de que o seu corpo está em perigo, tocou num local de área quente. E a via eferente ela vai dar a resposta, retira a mão, para proteção do seu corpo. E é exatamente que trabalha o nosso sistema ativador reticular. O que é que acontece? Ele desliga o nosso cérebro quando ele observa, quando ele percebe que o sistema encefálico, que o nosso cérebro está em grande perigo. Ou seja, ele vai, eu vou desligar aqui para proteger a vida, para proteger o nosso encéfalo, para proteger o nosso cérebro da morte, tá bom? Essa é uma das atividades do sistema ativador reticular ascendente e descendente. Aí você me pergunta, e o que é que pode levar ao coma? O que é que pode induzir ao coma? O coma ele pode ser induzido, não estrutural e coma estrutural. O coma induzido é exatamente esse, que é realizado através de algum tipo de medicação, administrado ali justamente para quê? Para reduzir a atividade cerebral, ou seja, para mandar lá um aviso para o nosso sistema ativador reticular, diminui aí a atividade cerebral porque eu preciso tratar alguma lesão aqui no sistema encefálico ou no sistema neurológico, sistema nervoso central. Diminui aí a sua atividade, ao sistema reticular ativador, diminui a atividade devido à indução ocasionada pela medicação. Existe também o coma estrutural, o que possivelmente ocorreu com Robson Shiba devido ao quê? Ao trauma, devido ao acidente que ele sofreu, tá bom? O coma estrutural ele atinge diretamente a região do tronco encefálico, ocasionando o seu desligamento, o desligamento do sistema ativador reticular, fazendo com que o paciente entre em coma, tá bom, pessoal? Esse é o coma estrutural. Além disso, existe o coma não estrutural, que ele é desenvolvido pelo excesso de bebida alcoólica ou excesso de drogas. Vocês já ouviram falar em coma alcoólico? Pois bem, o coma alcoólico ele faz com que o sistema reticular ativador seja desativado, ele coloca a chave em off e desliga o cérebro. Com isso, o paciente entra em estado de coma para se proteger dessas complicações que o álcool pode trazer ao encéfalo, pode trazer ao cérebro, tá bom? Além disso, pessoal, além de todos esses casos que eu citei para vocês, existem alguns comas induzidos, além da medicação, que é induzido pela hipotermia. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Que os médicos utilizam a diminuição da temperatura corporal para que o paciente entre no estado de coma para proteger o seu encéfalo, principalmente por pacientes que sofrem paradas cardíacas, por exemplo, tá bom? Para proteger as células cerebrais. Além disso, pode acontecer também em casos de acidentes de alta energia, onde o cérebro se encontra inchado e demasiado, e para diminuir aquela atividade cerebral, para diminuir o fluxo sanguíneo, para diminuir esse inchaço, os médicos optam por fazer uma hipotermia. Com isso, o cérebro vai diminuir suas atividades e vai desinchar. Isso pode acontecer. E fora isso, existe também uma condição que é voltada para a questão neonatal, que chamamos de encefalopatia neonatal.
ou encefalopatia hipóxico-isquêmica, exatamente, que acontece nos bebezinhos. Ou seja, os médicos também podem utilizar do coma induzido através da hipotermia, onde vai diminuir a temperatura corporal daquele bebê para 33, 34 graus, tá? E isso pode durar até 72 horas, vai depender do tratamento que o médico pretende realizar para aquele paciente, ok? Além disso, existe uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência. Por quanto tempo um paciente pode ficar em coma? Não existe uma resposta específica para esse caso, pessoal, porque algumas pessoas podem durar dias, outras podem durar meses, outras podem durar anos, assim como algumas revistas trouxeram que Shiba passou 2 anos em coma, ou seja, podem passar 2 anos, podem passar o resto da vida em coma, ou seja, em estado vegetativo. Para que essas pessoas retornem desse coma, existem alguns estudos ainda em andamento, porém o nosso cérebro é extremamente complexo. Ainda há muito que se desvendar através do nosso sistema nervoso central para que possamos compreender mais esse mecanismo de coma, tá bom? Além disso, pessoal, gostaria de deixar aqui essa frase que Robson Shiba postou lá no seu Instagram. Ele diz assim: o segredo é nunca desistir, onde ele estava realizando a fisioterapia e terapia ocupacional. Nessa imagem aí podemos ver que o paciente, quando retorna do coma, ele pode sim voltar às suas funcionalidades, como por exemplo caminhar, deambular, assim com o tratamento da fisioterapia neurológica, tá bom, pessoal? Com esse vídeo, pessoal, espero que eu tenha esclarecido o máximo aí sobre a questão do coma. Não é um assunto tão simples de ser tratado, pois ele requer muitos detalhes, mas eu tentei aqui simplificar ao máximo para cada um de vocês. Além disso, gostaríamos de desejar melhoras aí para Robson Shiba e que ele volte aí rapidamente para o Shark Tank Brasil. E para você que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu!